Gente, boa noite. Vamos dar continuidade, então, e agradecendo a Lucimar, pelo estudo que ela trouxe do Evangelho, os comentários, o convite às reflexões, em torno dos temas que são muito importantes. Todo tema que se relaciona com a desencarnação ou morte, a gente precisa refletir muito. Tanto os encarnados, principalmente, e os desencarnados. Porque estamos todos envolvidos dentro desse processo da desencarnação, Nós, os nossos parentes, amigos, então precisamos trabalhar isso realmente, refletir quando tem a oportunidade, até para saber essas questões, Tomar essas decisões quando é necessário, essa questão de abreviar a vida, por exemplo, é conveniente ou não. Em um momento parece que você tem que fazer tudo para resolver, Em um momento parece que você pode liberar tudo. Aí a gente tem que usar o equilíbrio, O ideal é que a gente se esforce para viver, para fazer a vida continuar. Mas mesmo que a vida esteja no final, a gente deve continuar lutando pela vida. Esse é o lema, inclusive, da medicina, A medicina, aqui no Brasil, a pena de, como é que chama? A eutanásia, A eutanásia é legalmente proibida, Então, exatamente por isso. Então, quem praticar a eutanásia aqui vai se submeter às penalidades da lei, certo? Mas fica aí a reflexão para nós. Obrigado. Hoje nós vamos continuar o livro dos Espíritos, aqui na questão 141. Ainda está falando da alma, aquelas definições da alma, aquelas explicações todas, E a questão de hoje, a 141, ele vai perguntar: há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Como seria? A gente imaginaria que a alma fica por fora, vamos começar, uma energia, invisível, fica por fora e envolve o corpo. Isso é uma primeira crença, é uma primeira forma de explicação, de visualização mental da alma. Seria mais ou menos isso. Ela fica externa e envolve o corpo. Então, há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A resposta: a alma não está encerrada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Então, ela não está presa dentro do corpo, como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior como a luz através de um globo de vidro ou como o som em redor de um centro sonoro. Ou seja, eles têm que ficar criando comparações para explicar para nós. Porque nem os espíritos no nível, vamos dizer assim, médio, têm acesso a essa visão para chegar e falar. Dar uma forma para o espírito ou comparar com alguma forma que a gente conheça aqui. Então, a comparação melhor que tem é essa energia que envolve tudo. Não está dentro nem fora, está em torno, está tudo envolvido, tudo misturado. Mas não tem uma definição, não tem cor, não tem forma a alma. Ninguém vai poder falar assim: eu vi o espírito, ou vi a alma de uma pessoa. A gente vê o corpo aqui, o encarnado. Quando está desencarnado, a gente vê o perispírito, que tem a forma do corpo. Mas e a alma? Não tem forma, não é material, então ninguém nunca viu. E eles, os espíritos, que provavelmente já têm uma visão muito maior disso, não têm palavras ou comparações aqui do mundo material para explicar para nós e mostrar claramente com o que parece. Então fala de uma forma que ainda é invisível, certo? Mas que não tem muita importância para nós ainda, É preciso saber que nós somos espíritos, ou alma. Que ao deixar o corpo físico, esse corpo material,
a alma sobrevive, vai continuar viva. Enquanto estivermos em mundos materiais, vai continuar se mostrando ou se vendo através de um corpo material, que na verdade é semimaterial, que é o perispírito. Então ele é matéria. O espírito ou alma, mesmo desencarnado, se verá nesse corpo que é semimaterial. Para ele, aquele que é muito materializado ainda, ele vai sentir como se esse fosse o corpo dele de matéria mesmo. Por isso muitos confundem. Aí ele vai olhar para o corpo e vai ter a sensação de que ele está vivo aqui na Terra, certo? Está encarnado. Mas é o perispírito dele. Se ele se mostra para alguém, ou se ele simplesmente está em algum ambiente onde tem alguém que o veja, não serão todas as pessoas. Então, se tiver um espírito aqui, ou muitos, que estão sendo vistos, será por um ou dois de nós aqui no máximo, certo? A maioria não vê. Então, a maioria não vendo, não ouve, não tem como conversar com ele. E ele não tem como conversar com essa parte que não o vê também. Porque às vezes a mediunidade que temos, os que não são ostensivos, não é suficiente para a gente ouvir a voz deles e responder de uma forma que eles se sintam ouvidos ou vistos. Por isso a dificuldade deles quando vão para o ambiente familiar, por exemplo. Ele não tem como se mostrar para as pessoas que estão lá. Ele vai chegar e vai sentir, eu estou vivo, está vivo, certo? Para ele já está se vendo assim. Muitos não acreditam que tinha morrido. Vai no ambiente familiar, vê as pessoas, fala com as pessoas, elas não ouvem, não veem, não respondem. Às vezes até fazem algum comentário a respeito dele, mas mais por intuição, por causa da presença que gera algum tipo de sensibilidade, mas não pela visão real. Então não vai ser uma resposta propriamente. Os casos que acontecem nas reuniões aí mediúnicas, né, de desobsessão, por exemplo, de espíritos que chegam e reclamando que um homem, por exemplo, né, falando que a mulher dele está traindo ele descaradamente agora. Porque ela levou um homem e colocou dentro de casa, junto com os filhos dele, e na visão, na presença dele. E ele fica tentando falar com ela, achar ruim com ela, e xingar e brigar porque ela está fazendo isso, e ela não está nem aí para ele. Certo? É o momento em que a gente precisa falar com o espírito que já desencarnou. É a única maneira de explicar isso para ele. Aí nós vamos falar, você já deixou o corpo físico, já morreu aqui na Terra. E ele vai falar, mas como? Quer dizer, isso a gente vai conversar com ele através de um médium. E ele vai ouvir através do médium. Mas como? Se eu estou vendo, se eu estou ouvindo, se eu estou sentindo, se eu sinto fome, sinto raiva, sinto frio, sinto calor, sinto vontade de uma série de coisas, como que eu morri? Então, a gente vai explicar para ele. Você morreu fisicamente, quer dizer, o seu corpo morreu. Você está vivo como espírito. Vivo como espírito, as pessoas que estão vivas na Terra, a maioria não te vê, não te percebe, não te ouve. Certo? Aí a gente vai explicar para ele, ele vai entender. Quando ele entende, acontece um fenômeno interessante. Eu acho importante falar disso, porque parece que está vazio aqui hoje, né? Pois é, parece que está vazio. Mas pode ser que não esteja. E o assunto já começou no Evangelho, já levantou um pouquinho, de repente levanta mais, né? Aí a gente precisa explicar porque esses que estão aqui, eles podem ouvir a nossa voz às vezes. Uma boa parte, pelo menos. Porque aí eles vão ser ajudados pelos espíritos que os trouxeram e eles acabam ouvindo a voz humana que é materializada.
Quando a gente explica, eles vão ouvir a explicação que agora a gente sabe está direcionando para eles. Eles vão entender isso independente de estar em um médium. Então, o que a gente fala às vezes é uma resposta para eles. Eles vão ouvir, vão entender. Aí muitos não conseguem perceber os espíritos que estão junto com eles no ambiente. Alguns conseguem só ver os encarnados. Mas não adianta nada porque eles não conseguem conversar com os encarnados. Quando a gente fala isso, eles abrem a visão espiritual e começam a enxergar outros espíritos que estão na mesma condição deles, no mesmo ambiente, e que antes não viam. E isso acontece nas reuniões mediúnicas, inclusive. Aí eles vão passar a perceber os outros, e é quando eles vão se abrir para conversar com os outros também desencarnados. E vão se entender, algo que até então não tinha nenhum entendimento, porque eles não se viam, não se falavam, não ouviam. Um dia desses, nós falamos disso aqui na reunião de Socorro aos Suicidas, ou se foi, não sei se foi no estudo do irmão Moacir, se foi na reunião de Socorro aos Suicidas. Eu sei que eu falei isso aqui um dia desses, da importância da gente conversar, porque o Pai Joaquim sugeriu, reforçou a importância de nos dirigirmos aos espíritos no plural. Então, tem um espírito aqui falando através do Delano, por exemplo. Então, é um só que fala, mas ele representa um grupo. Então, quando eu falo com esse que está conversando comigo, eu vou me dirigir a ele, sabendo que os outros também estão ouvindo. Então, ao invés de eu falar que você precisa compreender, eu vou dizer, vocês precisam compreender que o corpo já morreu, mas vocês estão vivos como espírito. Existem muitos outros em volta de vocês, e todos vão ouvir claramente a voz que é materializada, porque ainda não conseguem perceber o pensamento, a manifestação espiritual. Aí o Pai Joaquim comentou que foi muito interessante esse comentário, porque isso abriu espaço realmente para outros entendimentos, para os espíritos. Aí nós concluímos a importância de falar em voz alta, quando são as questões espirituais, fazer leitura em voz alta. Então você tem em casa, vai fazer uma leitura, principalmente você imagina que possa ter alguém desencarnado lá, faça a leitura em voz alta. Pois é, mas não, sempre tem, né, alguém lá, mas a pessoa que não está habituada com isso não vai saber. Então, oi. Isso. Então tem uma quantidade, normalmente tem. Então em casa, você fala, bom, deve ter alguém aqui, né? Leia em voz alta. Vai fazer uma oração, especialmente, se puder, faz em voz alta. Os espíritos às vezes mandam ler o Evangelho em voz alta, não mandam em casa? É porque se lê em voz alta, os que estão lá vão ouvir. Se você ler só mentalmente, eles não vão ouvir, não vão pegar nada. Entendeu? Aí você lê uma prece, por exemplo, em voz alta, ele vai ouvir a prece. Ele vai entender o que está sendo dito na prece. E isso vai ser importante para ele. Entendeu? Então é importante que a gente pense assim, pega o Evangelho, a prece na hora de dormir, né? Pega o hábito de fazer a prece na hora de dormir e fazer em voz alta. É bom para nós que estamos fazendo, até uma maneira de fixação melhor, que a gente vai ouvir realmente a própria prece, e quem estiver por ali vai ouvir também. É uma preparação para todo mundo. Isso, né? Não precisa gritar. Ler, até para não criar um sistema lá, uma condição lá em volta de quem não acredita ou quem não está sabendo, né? Em apartamento mesmo, né? Dependendo do horário
e da altura que você fala, os vizinhos escutam, né? Aí quando vê, não, a pessoa está pirando mesmo, né? Ficou fanática aí, tá pirado, né? Então não precisa ser tão alto, mas numa altura que uma pessoa que esteja no ambiente consiga ouvir, né? Então é importante que isso aconteça dessa forma. Então, a alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior como a luz através de um globo de vidro ou como o som em redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro que chamamos perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca de Charles de Sena. Então, a representação é colocada assim, como se o espírito estivesse no centro e envolvido pelos dois corpos, né? O corpo espiritual e o corpo físico, quando é encarnado. Mas é só uma representação para facilitar o nosso entendimento, para mostrar a existência dos três aspectos aí: o espírito, o perispírito e o corpo. Tá? Mas a representação não deve ser vista literalmente, porque, de fato, não representa a realidade, que nós não temos a informação completa para conviver com ela nesse nível. Tá bom? Ok, gente? Alguém quer falar? Algum comentário? Alguma dúvida? Analogia, né? Analogia. Isso. Alguns já comentaram o abacate, Isso. a casca, a massa e a semente. Isso, certamente. Então, o abacate, a semente seria o espírito, né? A casca, aquela primeira casca ali do abacate seria o perispírito, e a casca de fora lá seria o corpo. Mas é uma analogia, realmente. Certo? Todo mundo entendeu? Aí, pode ter algum que não entendeu, mas eu não escuto eles. Mas vai sair, a resposta acaba saindo. Certo? Porque às vezes a grande confusão justamente é que ele colocou aí. Nós confundimos perispírito com a alma. Isso. Não somente nós encarnados, mas principalmente os desencarnados, que estão vivenciando a experiência de estar no corpo físico, com o perispírito, sem um corpo físico, mas com todas aquelas sensações. Como não tinha um hábito de entender, de compreender isso, então eles se prendem muito e ficam realmente fixos nesse sentido. Daí é importante separar no corpo. A alma tem dois envoltórios, que é mais sutil, é o espírito, e o mais grosseiro, que é o corpo. Isso. Quando ela está encarnada. Quando desencarna, perde o corpo e continua com o outro, o perispírito, que tem a mesma aparência, normalmente tem a mesma aparência do corpo. Certo? 142. Quer dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida. Quer dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida. É um outro ponto delicado também nesse sentido. Vai falar assim, bom, o espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. Certo? Então, o espírito, ele já existe. Ele está no plano espiritual, por exemplo, na condição de adulto.
Vamos imaginar assim, o perispírito tem o tamanho que tinha no adulto que desencarnou adulto. Quando vai reencarnar, eles vão fazer uma espécie de uma diminuição desse perispírito para ele ficar de acordo com o tamanho do corpo que vai ser formado, tá? Então, na hora da concepção, esse espírito que já está completo, que já é espírito mesmo de outras experiências, inclusive, ele vai exatamente naquele momento se ligar ao corpo que vai começar a se formar. Em geral, esse espírito perde a consciência de si mesmo naquele momento ali, entra numa espécie de um transe, alguma coisa parecida, um sono, se liga a esse corpo e vai participar inconscientemente da formação, do desenvolvimento desse corpo, até o corpo atingir o tempo de nascimento. Mas quando o corpo atinge o tempo de nascimento, né, normalmente os 9 meses, ele vai nascer ainda pequeno, ainda sem condições para dar ao espírito a possibilidade de manifestação naquele corpo, uma manifestação como um adulto, por exemplo. Na medida que esse corpo vai desenvolvendo, o espírito vai criando condições de se manifestar e vai desenvolvendo proporcionalmente ao desenvolvimento do corpo. Alguns espíritos antecipam algumas fases. Esses meninos prodígios que tem aí, né? Esse que com 4 anos está tocando piano, Beethoven parece, né? Com 4 anos já estava tocando piano. Esse menino que com 7, 8 anos já está dando show de matemática, por exemplo, aí, uma capacidade de raciocínio muito além de muitos adultos. Então, esses são casos raros, né, e muito incomuns, né? Então, o normal é ele conseguir ir se comunicando de acordo com o desenvolvimento do corpo, que vai dando as condições naturais de comunicação. Um dia desse eu estava com o meu neto, foi domingo. Eu estava lá com o meu neto, ele vai fazer 4 anos. Ele já fala tudo. Então, mas isso não é tão incomum, não. Tem muitas crianças hoje nessa idade que já estão falando tudo, ou quase tudo. Há mais tempo atrás, eu estava lá na casa dele, e ele falando umas coisas lá, e eu fiquei pensando, até conversei com meu filho sobre isso, que eu fiquei assim, será que ele sabe o que ele está falando? Porque uma coisa é repetir as coisas que a gente fala, mas fala com tanta naturalidade que a impressão que a gente tem é que ele sabe o que ele está falando. Você quer Coca-Cola? Não. Mas por que você não quer? Não gosto. Aí eu ficava assim, será que ele sabe o que é não gostar? Entendeu? Aí fica a dúvida, ele não vai poder responder isso agora. E depois ele não vai responder porque ele não vai lembrar. Entendeu? Mas fica isso. Alguns, igual a esses prodígios aí que a gente chama de prodígio, olha as coisas que esses meninos falam. Tem uma menina aí que fala de medicina, tem um menino também, novinho, né? Olha só, aquilo ali está totalmente fora do comum, né? Extrapolou tudo. Então, o corpo desenvolveu a condição de falar. E ele está aproveitando essa capacidade, o corpo já dá de falar, e assumiu esse corpo com a inteligência que ele está trazendo lá do passado, com o conhecimento que ele está trazendo de lá. Ele está lembrando isso e de uma forma, assim, muito maior do que muitos médicos formados aqui, estudados, ele traz com uma segurança impressionante, né? Algumas coisas que eu ouvi falar, tem uma menina também, né? Então, são casos raros. No geral, vai acompanhando o desenvolvimento do corpo. Lá na questão 109 do livro Consolador, o Emmanuel fala desse desenvolvimento do corpo proporcional ao desenvolvimento do espírito, ou seja,
a capacidade de comunicação do espírito de acordo com o desenvolvimento do corpo. E coloca aquelas fases, né? Ele coloca de 7 em 7 anos. Então, por que que o espírito tem aquele corpo e essa, vamos dizer, incapacidade de comunicação completa? Porque a fase de criança. O Pastorino explica que durante essa fase de criança, nós estamos com a parte física do cérebro. Tem uma parte lá, não vou lembrar o nome agora não. Tem uma parte do cérebro que é responsável pela memória atual. Essa parte está limpinha. Então, durante essa fase que ele está com o passado espiritual esquecido, ele está assimilando e registrando as informações do momento. Ele está entrando num processo de educação para a reeducação de alguns aspectos da vida dele passada. É quando ele vai assimilar tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é lido, tudo aquilo que é vivido perto dele nessa fase de 0 a 7, ele vai registrar tudo isso. Inclusive coisas que ele não está vendo, mas que está ouvindo e está convivendo com elas de alguma forma. Então o registro vai acontecendo. Daí o próprio Emmanuel aconselha o cuidado com os exemplos que nós damos, com a nossa vivência, com a nossa experiência junto com as crianças, porque eles estão assimilando tudo. Ele vai assimilando. Fase infantil, né? Fase bem infantil mesmo. É claro que esses números aí estão variados, mas é um número, vamos dizer assim, é um parâmetro, como é que você falou a outra palavra lá? É um parâmetro, é uma base para você entender o processo, tá? Então, essa fase aí é o momento que ele vai viver dentro de casa, no ambiente familiar. A gente vê que está mudando, porque o meu neto, desde 2 anos, que vai para a escola e fica o dia inteiro na escola. E tem muitas crianças hoje que estão vivendo assim. Mas, em geral... A atividade de criança é diferente. Exatamente. Então, em geral, nas questões... Quando eu fui criado, a gente realmente ficou até 7 anos em casa. A gente ia para a escola com 7 anos. O resto era tudo em casa. Mas ia para a escola sem saber ler nem escrever. Hoje os meninos com 3 anos já estão sabendo ler e escrever alguma coisa, né? Então mudou um pouco. Mas essa assimilação tem as razões também para o momento que a gente está vivendo. Então, até 7, ele está na fase da assimilação dessas experiências. De 7 aos 14, é que ele iria, no caso, abrir para uma mini sociedade ainda. Então, ele iria para a escola, vai conviver com uma mini sociedade, que são os espíritos que vieram com ele. E estão com a mesma idade, estão no mesmo nível de experiência, com pequenas variações, mas vai viver ali e vai passar a conviver com outras crianças também, até do ambiente familiar, que estejam mais ou menos na mesma idade, e fazer uma combinação, desenvolver um entendimento entre eles. Então, isso ele de 0 a 7, depois de 7 aos 14. Aí ele fala o seguinte: aos 14, quando ele, teoricamente, né, dentro dessa conta de 7 em 7, aos 14 ele iniciaria a adolescência. A fase da adolescência, ele estaria recordando agora melhor o seu passado. Então é quando a fase do espírito mesmo começa a vir à tona, trazendo o seu passado normal. E aí ele tem como referência o que ele aprendeu em casa de 0 a 7, o que ele aprendeu fora de 7 aos 14. Agora ele vai juntar tudo isso e vai trazer o passado dele e vai comparar
para tomar as decisões ao longo desses 7 anos, que vão durar dos 14 até os 21. Então, nessa fase, ele vai se completando, vai fazendo as comparações, vai vivenciando o que ele aprendeu na primeira fase, na segunda fase, e o que ele trouxe. É a fase que ele terá acesso aos vícios do passado, por exemplo. Vem mais intenso. Vai para a mini-sociedade, onde os grupinhos vão se formando, os grupinhos por afinidade. E alguns não terão nenhum acesso a vício em princípio. Outros já de cara terão acesso. Então, por exemplo, eu com 13 anos de idade, que eu fui para o ginásio, né? Eu comecei a fumar, naturalmente. Ninguém tinha me ensinado a fumar, não. Meu pai não fumava, minha mãe não fumava, mas eu com 13 anos, mais ou menos, eu comecei a fumar. Mas eu tinha um grupinho lá que fumava. Então, na época, era bem comum isso, né? Comecei a fumar com 13, foi exatamente a fase que inicia a adolescência. É a fase hoje que estão surgindo a droga. Mais ou menos nessa faixa de idade aí, está surgindo a droga. Está surgindo hoje as questões, as relações com a criminalidade, com a violência. Está surgindo bem mais cedo. Porque hoje, espíritos que estavam comprometidos com a droga, com a violência, com coisas bem pesadas do passado, estão renascendo hoje para serem educados com os princípios que já estão desenvolvidos aqui e que darão a eles a possibilidade de se desenvolver, se reeducar, para não precisarem ir para mundos piores do que a Terra, se conseguirem fazer a transformação. Alguns vão fazer, vão conseguir vencer o vício, outros não vão conseguir e vão se envolver no vício e vão dar continuidade. Tá? Daí esse aparente aumento da violência. A violência sempre existiu. Se for considerar a quantidade de pessoas, ela pode estar existindo nas mesmas proporções, considerando quantidade. Em 1970, nós éramos 90 milhões em ação, né? Na Copa de 70, 90 milhões em ação, né? Hoje nós somos mais de 210 milhões em ação. Nessa época, a população do mundo devia estar mais ou menos na metade ou menos da metade. Hoje nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, se for considerar a quantidade de gente que aumentou no mundo, o aumento de tudo isso aí está dentro da proporção do aumento da população. Então, a violência não aumentou, né? Vamos dizer assim, de repente a violência aumentou e as pessoas se mantiveram a mesma quantidade. Não, ela aumentou na proporção que as pessoas aumentaram. Aumentou nas proporções que a Terra dá condições para que os espíritos venham se educar com os exemplos de uma multidão de espíritos que mudaram aqui na Terra. Os ensinos, os conceitos, as propagandas hoje, sugerindo o uso de drogas, diminuíram, e eu diria que proporcionalmente de uma forma muito maior do que antigamente. A diminuição. Na minha época, os cigarros, as grandes marcas de cigarro, eram divulgados na televisão, aqueles filmes bonitos, mulheres bonitas, cavalo, aquelas coisas que todo mundo achava bonito, gostava, né? Dos filmes, por exemplo, usavam tudo isso para divulgar o cigarro. Hoje é proibido. A bebida, hoje não tem divulgação, divulgação assim, totalmente aberta de bebida. Droga, muito menos, que a droga é crime, inclusive, contra a lei. Então, hoje, nós temos até instruções
E proibições mesmo do uso das drogas comuns e das outras, para que as crianças não tenham acesso. Hoje nós temos leis proibindo criança de comprar produtos de vício. Na minha época não tinha. Eu, com 14, 15 anos, eu podia ir num armazém, num bar, em qualquer lugar, e eu comprava cigarro, comprava bebida. Então, um pouco mais tarde, ainda menor de idade, a gente fazia seresta à noite, nas sextas-feiras, né? E a gente ia lá no boteco, qualquer um ia lá no boteco, comprava uma garrafa de cachaça lá para fazer a seresta, para lubrificar a seresta. Hoje é proibido. Então, menor hoje não pode. Então, por causa do aumento, da evolução do nosso processo de educação, muitos espíritos puderam vir para a Terra hoje, participar desse processo e se beneficiar deles, porque eles são sugestões de mudança de comportamento. Ainda que os pais hoje estejam diferentes e não estejam em condições de educar da forma que era naquela época lá, que tinha também lá os seus erros, hoje nós temos outros meios de educação pela orientação, porque há acesso mais fácil e mais rápido também à orientação. Por isso, os aumentos estão visíveis. Mas todos eles fazem parte desse processo. De 14 aos 21, estão construindo a fase adulta. Aos 21, oficializa. Quer dizer, aos 18, passa a ser maior de idade e, de acordo com a lei, liberta e facilita uma série de coisas. Mas ele vai virar realmente adulto aos 21. Né? Aí, a partir dos 21, aqueles que seguem o caminho normal, eles vão começar a organizar a própria vida. Teoricamente, os de 21, a partir dos 21, a pessoa já está assumindo as suas responsabilidades, já está se posicionando na vida, já está agora em condições de trabalhar, porque mesmo que seja proibido trabalhar antes dos 14 ou antes dos 16, a partir dos 16, em algumas situações já pode, a partir dos 18 está liberado, a partir dos 21, muito mais. As escolas hoje estão abertas com mais facilidade para que, quando atinge os 21, algumas pessoas já estão bem mais avançadas culturalmente. Então, tudo isso vai beneficiando para que o espírito se desenvolva e atinja condições melhores de reeducação, de readaptação à vida e construir uma vida melhor. Então, nesse sentido, aí vamos voltar à pergunta. Há qualquer coisa, na 142, né? Que dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período de vida? Então, é exatamente isso. Em cada período, o espírito vai se adaptando mais à vida do corpo e o corpo vai dando condições maiores e melhores para que o espírito se comunique, se manifeste. Mas não para nos 21. Continua. Se vocês olharem, de 21, um tempo de aposentadoria até bem pouco tempo atrás, era de 35 anos. Certo? Oficialmente 35. Mulheres 30, homens 35. Tá? Tanto 30 como 35. Não, 30 não é não, né? Múltiplo de 7. Múltiplo de 7 não é não. 35 é, né? 7 vezes 5, 35. Né? 7 vezes 4, 28. Está próximo. Né? É isso mesmo, 30 anos, mulheres. Antigamente. Isso, 30 e 35. Então, o 35 era o nome mais comum, porque até um determinado tempo eram muito mais homens trabalhando do que mulheres. Hoje já está igual, talvez mulheres estejam até trabalhando mais do que os homens. Assim, serviço externo. Né? Inclusive está até igualando, já até o tempo de aposentadoria está começando a ficar igual. Né? Já estão quase que equiparando. É 103. É. A idade mais
Isso. Então, dentro dessa conta aí dos 7, o período útil da fase de adulto seria de 21 mais 35, 56. Com 56 a pessoa podia se aposentar, de fato. Tem as variações, né? Mas oficialmente seria isso. Com 56 podia se aposentar e aí voltaria para casa. Tá? Muitos espíritos que não conseguiram se educar moralmente voltam para casa e viram problemas em casa, no convívio familiar, especialmente no convívio com as crianças e adolescentes que às vezes têm em casa e não conseguem conviver bem porque aquele conflito de gerações que o pessoal fala, né? Não aceitam. Muitos não sabiam como era a vida em casa. Não tinha tempo, não observava, não procurava saber. Isso eu descobri, a CEMIG promoveu cursos para aposentar, porque viu que as pessoas estavam saindo adoecidas para aposentar. As pessoas não se preparavam para aposentar, para voltar para casa, para voltar para o convívio familiar ou para voltar para uma vida que ele não teria mais aquela obrigação de cumprir horário. Então a CEMIG promoveu um curso. Eu não fiz esse curso, mas depois de um tempo começaram a me convidar para participar do curso como aposentado, para ser entrevistado. Então, era uma parte do curso, eles convidavam os aposentados, já mais experientes de aposentadoria, para ir lá ser entrevistado pelos candidatos à aposentadoria, para falar sobre a experiência. Como é que foi lá no dia que você recebeu a carta do INSS dizendo que você podia aposentar? Como é que foi você chegar à conclusão que realmente chegou o seu tempo? E a chegada da carta, a sua emoção, o seu sentimento quando você recebeu aquela carta? Como foi o seu último dia de trabalho? Como foi você, em casa, no dia seguinte, saber que não ia mais trabalhar no ambiente atual? Nunca mais. Certo? Isso dá um impacto muito grande. Para muitas pessoas, foi um impacto muito forte. E aí orientam sobre como a pessoa continuar a vida sem fugir para o vício, porque muitos saem se sentindo inúteis e a única saída que eles encontram é o vício. Aí vai para o bar. Vai para o bar, vai beber, vai jogar sinuca, vai para a Praça 7 jogar dama. Cada um vai arranjando o recurso que tem. Mas são recursos de fuga, hein? É um recurso de fuga. Você joga? Você já é aposentado? Hein? Não precisa ser aposentado. Não precisa ser. Mas lá o mais comum é aposentado. Ficar naqueles bares da Praça 7 ali, jogando dama por ali e tal. O mais comum é isso. Mas tem outras pessoas que não são ainda e estão de férias, alguma coisa. Bom, conclusão. Quando chegou aos 56, que você concluiu a sua etapa, o seu tempo útil da sua vida adulta, esse útil é no sentido de você ter se preparado para continuar vivendo bem na próxima fase. Porque a partir dessa idade, você começa, há um tempo atrás, muito mais, você começava a se preparar para o retorno, para voltar à vida espiritual. Certo? Isso seria o ideal. Para se preparar para esse retorno, a pessoa precisaria ter se preparado cultural e moralmente durante esse tempo útil dos 35 anos, o que muitos não fizeram. Aí sai se sentindo inútil. Então, eu sou agora um inútil, eu não trabalho mais, agora eu não posso fazer mais nada. Se fica em casa, começa a brigar com a mulher, porque vai descobrir que a mulher
Hoje, mais ainda, talvez, né, no celular, antes era no telefone, recebendo telefonemas, dando telefonema, fazia parte, né? A pessoa não percebia. Filhos, adolescentes, tomando banho de 40 minutos, 1 hora. Imagina o pessoal da CEMIG, os filhos em casa tomando banho de 40 minutos, 1 hora, gastando energia elétrica. Então ficava tudo doido, né? E aí começava a confusão, hein? Pois é. Então, hoje é uma boa solução isso, entenderam? Então, esse tempo aqui na Terra, ele é um tempo de aperfeiçoamento constante, e esse aperfeiçoamento tem fases bem definidas. É aí que eu queria chegar. Então, são períodos que não necessariamente de 7 anos, os 7 é só um número para a gente se localizar, mas são períodos que determinam fases da nossa vida, com mais ou menos tempo em cada fase. Nós estamos hoje, muitos de nós estamos aqui numa fase que já passou, já extrapolou tudo isso, né? Eu, Nestor, Dimas não, né? Já ultrapassou 56? É dos 56 para cima. Hã? Teoricamente está no 56 ainda, né? Então muitos já extrapolaram isso. Aí a gente precisa ver o seguinte: continua o tempo de aprendizado, certo? Não mudou e não passou. Na fase que nós, acima dos 56, por exemplo, estamos hoje, é a fase da vivência e da demonstração da experiência adquirida e desenvolvida ao longo do tempo anterior, especialmente desse tempo que é útil para o aprendizado, principalmente. Se nós não nos preparamos, se perdemos a oportunidade durante aquele tempo, hoje nós já começamos a cair numa situação de adoecimento mental relacionado com o medo, com a proximidade da morte, com aquela proximidade da doença, por não ter aprendido a conviver com a doença, com a dor, com a dificuldade que a própria condição física apresenta, porque vai diminuindo a capacidade física em todos os aspectos. E aí a pessoa não se preparou para isso, começa a sofrer com isso e às vezes até antecipa a morte, porque se desespera, se descontrola completamente e perde tudo. Fala, João. Isso. Exato. Isso. Entenderam? Então, o nosso momento hoje, quer dizer, nós estamos todos aqui em alguma dessas fases, mas nenhuma delas está longe de algum tipo de aprendizado necessário. E, estando aprendendo, principalmente que vai servir para o futuro, no caso nosso, que nós estamos falando de morte hoje, né? Desencarnação. Nós todos precisamos preparar para isso, porque a desencarnação não vai acontecer para todo mundo a partir do tempo de vida que a ciência considera. Vamos imaginar que seja 70, eu não sei, está mudando direto, eu não sei qual que é o tempo de vida hoje, da expectativa de vida segundo a ciência. Deve ser em torno de 70. Tá? 76? Então, a expectativa 76, então ainda falta 1 para mim. Beleza. Entendeu? Então, essa expectativa aumentou, mas não significa que a gente vai viver até lá. Tem muita gente voltando novinha. Então, quanto mais rápido a gente aprender a conviver com isso, com a ideia da desencarnação, melhor. Certo? É uma preparação constante, um aprendizado constante. E a vida vai nos convidando a esse aprendizado e vai apresentando os fatos que precisam ser bem vividos, se nós já sabemos como, ou que são lições para aprendermos como conviver com o fato já ruim
e com a possibilidade de fatos piores. Certo? Por isso, um chamamento importante para nós. Respondendo aqui então, né, a pergunta do Emmanuel, do Kardec, né? O espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. Então é um espírito só. É esse mesmo espírito que vai voltar à vida espiritual, levando as experiências aperfeiçoadas, desenvolvidas e construídas durante essa encarnação, especialmente quando ele viveu todas essas fases da encarnação. O espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é, ainda tomar o efeito pela causa. Então, a causa principal é o espírito. O corpo, a vida no corpo, são os efeitos que vão se apresentando relativos às causas que o espírito gerou antes. Cada situação que aparece, cada efeito que surge, está relacionado com alguma causa lá do passado. Tanto a causa relacionada com a necessidade de aperfeiçoamento, quanto relacionada com os erros do passado, com as expiações, com as provações. Então, todas elas vão surgir ao longo desses períodos, e os períodos representam também tranquilamente os momentos em que cada fato vai aparecer para ser resolvido. Nós estamos hoje vivendo fatos que foram apresentados. Alguns desses fatos, por inexperiência, nós transformamos em problemas. Então, hoje, além dos fatos, nós temos também problemas. E tudo precisa ser resolvido dentro dessa encarnação, de preferência. Ah, mas e se eu não conseguir resolver nessa? Vai começar tudo de novo. Daqui a um tempo, nós vamos voltar ao plano espiritual, vai passar por um período lá de aperfeiçoamento, de aprendizado, de acordo com a consciência que tenha, e vai tudo ser organizado novamente. Nós voltaremos ao mundo material, ao mundo físico, em um outro corpo que foi especialmente preparado para nós. Um corpo novinho, como começou, né? Agora mesmo nós começamos, agora nós já terminamos, já estamos começando de novo, num outro corpo. E aí começa tudo de novo, o aprendizado, o cérebro novinho lá, o córtex cerebral, onde está a nossa memória física, ele começa a assimilar de novo todas as experiências da nova fase, e tudo vai continuar e vai se repetindo até atingir o aperfeiçoamento tal que não precisemos mais voltar na Terra. Certo? Ok? Hã? Sim. E a gente tem que ser devidamente inteligente e aproveitar esses ensinamentos. Sim. E essas fases que você está falando, a gente aplicar Isso. todo o conhecimento. Eu posso falar isso de cadeira, porque você vem adquirindo as coisas, né? E depois você começa a perder as coisas. E quando você começa a perder, aí é muito complicado. Sim. Porque você não quer perder jamais. Mas a doutrina nos ensina que aquilo não é uma perda, é um aprendizado. Por exemplo, por 60 anos de casado, perdi, sim, não perdi. Passou. Então, está difícil, Uhum. mas não é impossível. Não. Então a gente tem que pegar nesses ensinamentos e ver
que está acontecendo está sendo muito bom para nós. Nós temos que aplicar a experiência que vivemos e deixar para frente aplicar as que estamos vivendo naturalmente. Isso. É isso mesmo. Então, ó, a gente precisa se preparar naquele período útil, e nós tivemos esse período útil dentro do Espiritismo, né? Sim. Especialmente para essa parte aí, nós precisamos utilizar esse período útil para o aprendizado e preparação para a aplicação do aprendizado. Então, não será de fato perda para quem realmente se preparou e entendeu a ideia. Se sentirá renunciando até, entregando, devolvendo para Deus aquela joia preciosa que Ele nos deixou. Isso é em relação às outras pessoas com quem nós convivemos, como é o caso do Nestor, por exemplo, que conviveu 60 anos, né? É o caso da Lucimar também, que falou do pai. Eu não vou te perguntar quanto tempo que foi, não, viu? Mas foi muito tempo. Foi? Você não vai falar quanto tempo? Não, precisa que você falar espontaneamente. Não, foram 50 anos. 50 anos, entendeu? Então, tem tempos maiores, tempos menores de convivência. Quando essas convivências se rompem, a expressão normal é perda. Certo? A gente até pode assumir, em princípio, como perda, porque perde-se muita coisa com o afastamento de uma pessoa assim, né? Com essa separação. Numa visão, vamos dizer assim, mais espírita até, a gente pode considerar, bom, agora é hora de eu desenvolver a minha capacidade de renunciar a essa convivência, a tudo aquilo que me foi proporcionado junto com essa pessoa. Agora é hora de eu viver a minha vida de uma forma diferenciada, porque a necessidade me trouxe isso. Certo? No caso, poderia ter sido diferente? Sim, poderia ter sido o contrário. Mas, de qualquer forma, a gente precisaria estar preparado. Perder de um lado ou perder de outro, tem que estar preparado. Eu perco, e às vezes tem hora que é até difícil entender quem perde mais. Se é quem vai ou quem fica. Dependendo, a gente pode quase que afirmar que quem vai perde muito mais. Porque quem vai perde uma convivência aqui com uma quantidade de pessoas, de situações, de fatos que estavam muito presentes. E essa pessoa, de repente, ela é afastada de tudo isso. Certo? Até ela se adaptar do outro lado lá, pode ser muito mais difícil do que a readaptação de quem ficou, estando totalmente rodeado por aqueles com quem conviveu a vida toda. Certo? Mas, de qualquer forma, independente dessa comparação, a necessidade que todos temos é de preparar para conviver com essa realidade quando ela surgir. Uma das duas coisas vai acontecer com certeza. As pessoas com quem convivemos mais intimamente, ou elas vão, ou nós vamos. Então, quem está disposto a viver mais tempo, precisará estar disposto a perder mais. Né? Tem até a historinha que eu vi esses dias aí, passou o tempo. A historinha que eu vi esses dias aí do senhor de 103 anos que estava comemorando o aniversário. Disse que ele estava muito sentido porque os amigos dele da infância nenhum foi. Ô, gente, vamos então, né? Agradecendo aí o momento, a oportunidade. Se foi só para quebrar um pouquinho a atenção. Agradecendo a Deus, a Jesus, por este momento, pela oportunidade que nós tivemos de aprendizado. E pedindo a Jesus que esteja conosco nestes momentos. Que possamos
criar uma possibilidade de convivência, vamos chamar de imaginária, com essas pessoas com quem convivemos tantos anos e depois nos afastamos. Com os nossos pais, em especial, pai, mãe, com esposos, maridos, filhos, as pessoas mais próximas e às vezes aquelas até fisicamente distantes, que são aqueles amigos que são quase que partes da nossa família. Aquelas pessoas que nós nos lembramos às vezes com saudade, que não convivemos com elas assim o tempo todo, mas tinha uma convivência espiritual, vamos dizer assim, uma convivência mental, e que sentimos falta também dessas pessoas. Que nós possamos, num momento desse, nas nossas orações, trazer essas pessoas para perto de nós e conversar com elas através da oração. Uma conversa saudável, feliz, compreensiva, uma conversa elevada, porque estaremos no nível da oração, conversando com Deus através delas ou junto com elas. E Deus fará com que os amigos espirituais, jamais compreensivos e jamais consoladores, possam se aproximar de nós, nos consolar, nos abençoar, abençoar aqueles com quem convivemos e fazer com que todos nós tenhamos sempre mais compreensão da realidade que a vida vai trazendo para nós. Agradecemos Jesus pelo momento e pela oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, ilumine, proteja a nós e a todos esses com quem convivemos. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado.